Tua palavra é luz para o meu caminho, Tua palavra é lâmpada para meus pés. Bom dia, queridos e queridas que assistem o canal Fonte de Vida. E este é mais um vídeo para este canal. Desde já eu quero agradecer a cada um. Quero desejar nesta manhã que Deus venha lhe dar um dia abençoado, nos dê um dia abençoado, cheio da graça e da misericórdia do Senhor. Que o Senhor nos ajude, que tudo corra bem para a honra e a glória do nome santo de Jesus Cristo. E, gente, estamos aqui no estudo Defensores da Fé. Já demos 2 aulas. Eu disse a vocês ontem que talvez a gente terminasse hoje, mas eu não sei, gente. Se a gente não terminar hoje, a gente termina amanhã. Em tudo que o nome de Jesus ele venha a ser glorificado. E eu tenho certeza, gente, em nome de Jesus, esse trabalho não é em vão. E eu creio que o Senhor ele vai estar sempre mandando os necessitados, porque a Bíblia diz que aquele que é de Deus ouve as palavras de Deus. Então, eu tenho certeza que há um propósito. Nesse trabalho há um propósito, não é em vão. Não é em vão o esforço. Eu me acordar, pedir a Deus orientação e chegar aqui para fazer o vídeo. Não é fácil. Há pessoas que acham que é fácil, mas não é fácil não, gente. O Senhor sabe que não é fácil. Estamos aqui aprendendo o estudo Defensores da Fé. Já aprendemos já aprendemos com o Senhor que Deus ele sempre tem levantado, né? Levantou no passado grandes apologistas, pessoas que defenderam assim a sua fé e que por defender a fé perderam suas vidas, né? Por combater as seitas e heresias, por combater, né, ensinamentos falsos de doutrina de demônio, coisas que não tem na palavra de Deus, e por isso muitos homens foram mortos. E vamos continuando dando o ensino da palavra de Deus aqui, que se encontra aqui ainda no tema, mais abaixo, Paulo Justino, né? O versículo da semana é Judas 17:25, que diz assim: socorramos os que se encontram com sua fé minada por heresias, né? A nossa fé ela é minada por heresias quando não lemos a Bíblia, né? Quando ficamos só ouvindo, mas não testificamos aqui pela palavra de Deus. Então a gente peca, o homem erra quando não conhece as Escrituras, quando não procura, né? Muitas vezes a nossa leitura é pouca, mas se a gente ler um versículo, o Espírito Santo de Deus ele vai nos ajudando. Sabemos que é uma das coisas mais principais na vida do ser humano. Eu sempre digo que ninguém pode servir alguém que não conhece. Então, quando a gente lê a Bíblia, Deus ele nos ajuda a defender a nossa fé, aquilo que a gente acredita. E a gente vê que não foi diferente com Paulo, com João, não foi diferente com o grande apologista James L. Guslow, que foi um grande apologista que aí lutou defendendo a fé genuína em Jesus. Justino Martim, depois de Paulo e João, o grande nome da defesa da fé cristã surgiu, foi o de Justino Martim, que viveu de 100 a 160 depois de Cristo, 165 depois de Cristo. Ele é chamado de mártir porque foi condenado à morte por Roma devido à sua fé. Antes de se converter a Cristo, Justino estudava filosofia. Foi lendo o Antigo Testamento que se converteu a Cristo. Ele começou a comparar as profecias relativas ao Messias com a vida de Jesus. E creu que ele era realmente o Messias. Já amadurecido na fé, Justino escreveu uma obra em defesa da fé cristã ao imperador Antonino Pio. O nome da obra era Apologia. Pouco tempo depois, escreveu mais uma denominada Segunda Apologia e destinada ao Senado romano. Esta foi escrita durante o governo do terrível Marco Aurélio. Por meio dessas obras, ele tentava convencer os imperadores de sua época e os romanos, de forma geral, da gloriosa verdade do Evangelho.
Algumas pessoas foram tocadas pelos seus argumentos, mas ele acabou sendo morto durante o governo de Marco Aurélio. Não é isso? E a gente viu aqui, gente, que esse Martí, Justino Martí, foi um grande apologista que Deus ele levantou no tempo de Antonino, do governo de Antonino, do governo de Marco Aurélio, né? Quando a gente viu que o princípio básico que ele usou aqui foi ler a Bíblia. E ele foi lendo a Bíblia, a fé foi crescendo no seu coração. E quando ele estava com a fé amadurecida em Jesus, o Espírito Santo trabalhando na vida dele, porque o Espírito Santo ele trabalha na vida do crente, né? A gente precisa de ler a palavra, porque a palavra ela é viva, vai lavando a nossa alma, lavando o nosso coração, limpando a nossa mente, não é isso? E nos trazendo a luz da palavra, daquilo que Jesus ele quer para a vida do crente. E assim não foi diferente com esse Justino Martí. E a Bíblia diz que por ele defender a sua fé, ele morreu. Ele foi... durante o governo do Marco, ele morreu, foi decapitado, gente, como outros também foi decapitado, gente, me perdoe, meu ouvido está coçando um pouquinho, ele foi decapitado. E vamos dando continuidade. John Fox, em seu célebre O Livro dos Martírios, CPAD, relata como foi a morte do grande apologista Justino e seus companheiros. Foram presos quando ordenaram que negassem a fé e fizessem sacrifício para ídolos pagãos. Eles se negaram a fazer as duas coisas, por isso foram condenados ao açoitamento e à decapitação. E então, gente, aquelas pessoas naquela época, aqueles governos, eles se levantaram com muita fúria, né? Porque esses homens eles defendiam a sua fé genuína em Cristo. E aqui, porque eles não obedeceram a ordem do rei, que eram para eles oferecer sacrifício aos ídolos pagãos. Ele foi ordenado que negassem a fé. Eles foram ordenados ali pelo aquele governo naquela época para negar a fé e oferecer sacrifício a ídolos pagãos. Mas como ele era de Deus, leu a Bíblia, entendia a palavra de Deus, Jesus fez ele conhecer a Jesus. Eles não negaram. Por eles não negaram, eles foram mortos, decapitados. É isso como ainda é hoje, gente. Né? Por isso que devemos estar preparados, para defender a fé daquilo que acreditamos, ou seja, Jesus. Né? Isso quando eu me lembro que quando eu fui visitar aquela determinada igreja, por ocasião que eu estava no centro do Recife, eu vendo ali, quando eu cheguei naquele lugar, gente, eu queria ouvir a palavra, mas ele só estava naquele versículo, Malaquias 3:10, trazei todos os dias a casa do Senhor. Então, muitos como essas pessoas têm por aí a vontade, né, só querendo lucro, só querendo a gordura, mas não quer, na verdade, ter compromisso com a Bíblia, com a verdade da palavra, e não tem compromisso com aqueles que se chegam, né, muitas vezes querendo a palavra, querendo um aconselhamento, porque eles não têm para eles, então quem não tem para ele não pode dar. Como foi esse Justino Martí, ele começou a observar, começou a buscar a Deus pela palavra de Deus. Eu acredito que orando, buscando, né? Isso, o Espírito Santo foi trabalhando e para amadurecer a fé dele. E quando Jesus viu que ele estava com a fé amadurecida em Cristo, então Jesus mandou que ele fosse defender a fé, falar daquilo que ele acreditava, e por isso ele foi morto. Vou fazer a vontade do Senhor. Outros grandes nomes, além de Justino Martí, outros grandes nomes se destacaram nos primeiros séculos da igreja. Foram eles, Aristides, que viveu no segundo século. Ele escreveu como Justino ao imperador Antonino Pio, defendendo a fé. Tertuliano viveu de 160 a 220 depois de Cristo e foi considerado por muito um dos maiores apologistas cristãos de todos os tempos. Era muito inteligente e culto. Suas obras se dividiam em 3 assuntos principais: a postura do cristianismo diante do Império Romano. O segundo assunto desse livro, a defesa da fé cristã diante das heresias. E o terceiro,
tópico desse livro, o comportamento correto do crente à luz da Bíblia. Então, só quem pode ter esses requisitos, ou aqueles que procuram ler a Bíblia. E como eles procuraram ler a Bíblia, que aprenderam de quem podia ensinar, que era Jesus, o Espírito Santo de Deus, então ele ficou com a fé firmada em Jesus. E ali ele escreveu um livro com 3 temas. Os principais assuntos foi a postura do cristianismo diante do Império Romano. Segundo, defesa da fé cristã diante das heresias. E terceiro, o comportamento correto do cristão à luz da Bíblia. Então, tudo isso, gente, se a gente se esforçar, e Deus é verdade que o Evangelho não é humano, mas Deus, ele vê a nossa intenção de adorá-lo, de glorificar o nome dele, né, na defesa da sua fé. E Deus, ele vai ajudando, né? Isso ele vai moldando o nosso caráter ao caráter de Jesus, através da Bíblia, do Espírito Santo, da palavra de Deus. Então, não foi diferente com esses homens, né? Homens que Deus levantou e que morreu aí pelo Evangelho de Jesus, por defender aquilo que ele acredita, por defender a fé, né? Por falar da grande transformação que Deus faz no homem, que serve a Deus, né? E esse Deus continua da mesma maneira trabalhando na nossa vida, porque a Bíblia diz que tudo passa, mas a vontade de Deus, a palavra de Deus, ela não passa, ela permanece. E amanhã continuaremos para a honra e a glória do nome de Jesus. Deus abençoe.